E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Até aqui por enquanto, amém? Aleluia. Aqui a Bíblia está falando de uma mulher chamada Maria. Uma jovem de vida simples. Podeis assentar? Uma jovem que não se fala muito sobre ela na Bíblia. Antes dessa passagem você não ouve falar de Maria. A passagem vem dizendo aqui que o anjo apareceu a uma jovem e ele vem saudando ela, né? Eu imagino que essa jovem era uma mulher temente ao Senhor, era uma mulher reta, para que o Senhor enviasse um anjo até ela para dizer que ela carregaria o Filho do Deus Altíssimo, né? Então eu imagino que aquela mulher, ela tinha uma vida reta, uma vida conforme a vontade do Senhor. E aqui a Bíblia fala que ela tinha um noivo chamado José. A Bíblia fala que ela era desposada, que quer dizer compromissada com José. Ela tinha um compromisso de casamento com aquele homem. E aí o anjo vem até ela e ele vai revelar para ela quais eram os planos do Senhor. Ele fala para ela que ela era agraciada. Ou seja, o Senhor, ele se achou graça de Maria. Ele encontrou algo em Maria grandioso. Assim como foi com Maria, acontece conosco. O Senhor, ele nos encontra, não importa o lugar. Ele foi numa cidadezinha pequena como Nazaré, e lá estava Maria, uma mulher de vida simples. O Senhor poderia ter escolhido várias outras para viver esta passagem, para viver isto, mas Ele escolheu ela. Então Maria, ela teme e ela pergunta: como será isso? Eu imagino que Maria, ela deve ter ficado temerosa com essa saudação, porque ela era virgem. Como que ela iria engravidar, sendo que ela não conhecia um varão? Então o anjo vem e ele fala com ela, para ela se acalmar, para ela não temer, porque o Senhor era com ela. Muitas das vezes nós tememos em diversas situações. Às vezes nós estamos preocupados com algo, mas o Senhor, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Se o Senhor, ele te fez uma promessa, Ele vai passar contigo cada processo que você vai passar para chegar no propósito dEle na tua vida. Nós não temos que temer, nós temos apenas que confiar. Ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela foi agraciada, ela foi a escolhida entre milhares e milhares de mulheres. Foi ela quem Ele escolheu para viver o sobrenatural dele naquele momento. Às vezes nós estamos aqui e o Senhor quer viver algo grande conosco. Ele quer que nós vivenciamos. Aleluia. E aqui ela, nesse momento, ela turba o seu coração e ele fala para ela acalmar. E aí ele começa a dizer para ela que porque achaste graça diante de Deus. Então nós temos que entender que se nós caminhamos conforme a vontade de Deus, Ele vai olhar para nós e Ele vai se alegrar do que Ele vê. Será que nós estamos dessa forma como Maria?
Será que nós estamos diante do Senhor, vivendo de forma reta, para viver o sobrenatural? Ela foi escolhida para trazer a vida ao Salvador. Como que ficou Maria nesse momento? Eu fico imaginando que quando o anjo vem e o anjo fala para ela, ela treme. Ela treme e ela pensa, como que vai ser? Porque nós vivemos em uma época, irmãos, que a ansiedade ela tomou conta. Então quando alguém fala algo para você, você já fica imaginando, como será que vai acontecer? Será que vai ser assim? Será que vai ser dessa forma? Maria, ela não ficou imaginando. Ela se turbou o seu coração, mas quando o anjo disse para ela não temer, ela confiou naquele anjo. Muitas das vezes nós não confiamos como deveríamos nas promessas do Senhor. O Senhor, Ele faz promessa, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já receberam promessas da parte de Deus. E às vezes nós ficamos temerosos. Será que vai acontecer, Senhor? Será que vai acontecer? Eu fico imaginando que Maria, ela temeu, porque ela teria que enfrentar não só o seu noivo, porque como que ela explicaria para ele uma situação dessa? Como que ela diria para ele, olha, eu estou grávida, mas eu não conheço nenhum varão? Ele não acreditaria nela. E a palavra vai dizer que ele pensou sim em deixar Maria. Mas o anjo apareceu para ele em sonho e disse para ele que o que ela carregava era algo santo. Era o Filho de Deus que ela carregava. Então Davi ouviu atentamente a voz do Senhor, coisa que muitas das vezes nós ignoramos. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, me sentei lá no fundo, no último banco, eu ouvi um louvor aqui. Um louvor que falava, se eu não te ouvir, eu morro. Então se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós perecemos, nós morremos. Nós morremos não só na fé, mas nós podemos morrer fisicamente se não dermos ouvidos à voz de Deus. Então José, ele ouve a voz do Senhor, e ali ele fica com Maria, e ali ele se une com ela. Porque se ele pensasse, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa que aconteceu, eu só na minha mente. Já pensou como seria? Mas o Senhor, Ele sabe tudo o que faz. O Senhor, Ele escolheu Maria porque Ele conhecia o coração de Maria. Ele conhecia a retidão de Maria. Aleluia. Assim como Ele conhece a mim e conhece a você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maria, ela não olhou as dificuldades, igreja. Se ela tivesse olhado para as dificuldades, ela teria talvez recusado aquilo que o anjo estava entregando a ela. Talvez ela teria dito, não, eu não posso, porque eu estou compromissada. Como que eu vou explicar perante a sociedade? Porque naquela época, imagina uma mulher casar grávida. Era o fim dos tempos. E ela ali não se desfez daquilo que o Senhor estava dizendo. Em momento algum ela disse para o Senhor, não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não, Maria se dispôs. Mesmo sabendo que ela passaria por muitas coisas durante esse processo, ela estava ali para viver aquilo que o Senhor tinha para ela. Será que nós estamos nos posicionando para viver aquilo que o Senhor tem para nós? Muitas das vezes nós achamos que nós temos apenas que vir cultuar, sentar no banco da igreja e tá bom, eu vou embora para casa. Não, o Senhor quer muito mais de mim e de você. O Senhor nos chamou para espalhar a palavra dele pelo mundo, para levar o evangelho dele a toda criatura. E muitas das vezes nós ignoramos isso. Tem muitas pessoas que acham que ministrar a palavra é apenas pegar o microfone aqui e pregar para a igreja. Não, nós pregamos no serviço. Nós pregamos para um colega de serviço. Nós ajudamos aquele que está na rua. Às vezes aquele que se assentou do teu lado num ponto de ônibus. Eu já preguei para muita gente. Muitas pessoas. E eu confesso à igreja que eu nunca imaginei que um dia eu viveria o que eu estou vivendo hoje.
Eu nunca imaginei que um dia eu ministraria a palavra do Senhor. Mas eu disse para o Senhor: eis-me aqui. Se o Senhor quem me chamou, é Ele quem capacita. Se o Senhor chamou Maria para viver o sobrenatural, Ele iria capacitar ela para viver. Ela não precisaria temer, assim como nós não precisamos temer quando o Senhor fala que vai entregar algo para nós. Quantas mães, quando descobrem uma gravidez, pensam: meu Deus, como que vai ser? É tudo novo para mim, eu não vou conseguir. Irmãos, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha 2 filhas, diferença muito grande uma da outra, de 15 anos. E quando a outra tinha 8, 7, eu engravidei. E eu falava: Senhor, não me dê um menino porque eu não sei cuidar de menino. Eu não quero um menino porque eu não sei como que eu vou lidar. É algo diferente, é algo novo para mim. Até que então o Senhor usou uma pessoa para dizer: você querendo ou não, eu vou te dar um menino. Eu vou te dar um varão e ele vai ministrar a minha palavra. Vai ser um profeta nessa terra, porque quem manda sou eu. Você só tem que obedecer. E eu pedi tanto perdão a Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu queria simplesmente que a minha vontade fosse feita, mas não a do Senhor. Eu fui totalmente na contramão de Maria. Eu fui totalmente na contramão de Maria, porque eu simplesmente disse que eu não queria. Mas nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Às vezes você vai sentir que está doendo hoje, que está ruim, mas se o Senhor está fazendo é porque Ele sabe que lá na frente é um grande livramento para você. Às vezes você pode até não entender, mas a vontade do Senhor, ela é perfeita. Aleluia. Deus, Ele poderia ter escolhido outra virgem, mas não. Ele escolheu Maria, sabe por quê? Porque Ele sabia que Maria estava disposta. Como que nós estamos nessa noite? Será que nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos dispostos a sair daqui pelas ruas e evangelizar? Será que se o pastor disser: olha, hoje não vai ter ventilador, não tem ar-condicionado, hoje o som é só na garganta, não tem microfone, será que todos viriam para a casa do Senhor? Se Ele chamasse para ir: olha, nós vamos agora para um lugar onde está cheio de pernilongo, muitos iam dizer: eu tenho alergia, eu não posso ir. Então nós temos que estar dispostos a tudo. Tudo aquilo que o Senhor nos chamar para viver, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Então aqui, se Maria tivesse dito não para o anjo, aconteceria o sobrenatural de Deus? O Messias viria a este mundo? Sim, aconteceria, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Uma vez que o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer. Nós temos que confiar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz na nossa vida. Como o anjo veio a Maria, se ela tivesse dito: não quero, Senhor, Ele escolheria outra, mas a promessa dele iria se cumprir nessa terra. Às vezes a gente simplesmente diz não para o Senhor, pensando: se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Eu quero dizer para você que se você não fizer e você disser não para Deus, Ele usa outra pessoa e coloca no teu lugar. Ele usa outro para levar a palavra. Nós temos que estar dispostos sempre. Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Então eu vejo aqui, Maria era uma menina inexperiente, era uma jovem, porque aqui a palavra fala que ela era uma virgem, uma jovem. Então eu imagino assim, aqui não fala da família de Maria, mas eu imagino que Maria não tinha muitas famílias, muitas pessoas para te acolher. Então o coração dela deve ter ficado preocupado, mas em nenhum momento ela se recusou. Será que o Senhor está te chamando e você está dizendo que está pronto? E se você não está pronto, você pode dizer para Ele: Senhor, eu não estou pronto, mas o Senhor há de me preparar.
Eu não estou pronto, Senhor, mas o Senhor é quem capacita. Porque Ele capacita a igreja. O Senhor, Ele nos escolheu. Ele escolheu cada um de vocês para estar aqui nessa noite. Às vezes você pode dizer, mas a fulana tinha que estar aqui. Não, o Senhor escolheu cada um de vocês para vir aqui nessa noite. E às vezes você pode dizer, mas eu não vou ter filhos mais. Você não terá filhos mais, mas o Senhor te chama para gerar milagre na vida de outras pessoas, para gerar milagre na vida do teu próximo. Às vezes você pode achar que você não é nada, você não é ninguém. Maria também achava, ela estava na vidinha simples dela, achava que não era vista, mas o Senhor estava de lá de cima apenas olhando, contemplando Maria, assim como Ele nos contempla. Ele está nos vendo o tempo todo. O tempo todo Ele tem visto as nossas atitudes. Ele tem visto aquilo que nós pensamos. E aí é hora da gente olhar para dentro de nós e pensar: será que o Senhor tem se alegrado de mim? Será que o Senhor tem se alegrado daquilo que eu tenho semeado, daquilo que eu tenho plantado? Aleluia. E muitas das vezes nós não pensamos assim. Nós pensamos que o irmão poderia agir de forma diferente, mas não olhamos para dentro de nós. Nessa noite o Senhor quer que nós olhemos para dentro de cada um de nós e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se há algo em mim que não tem agradado ao Senhor, eu quero que o Senhor arranca nessa noite, porque eu quero viver o teu sobrenatural. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já vivi muita coisa com Deus. Eu já vivi o sobrenatural de Deus. Quem me conhece aqui, tem alguns que me conhecem desde pequenininha. Tem alguns que cresceram comigo, brincamos junto, e sabe que eu fui totalmente perdida nessa vida. Eu fui perdida, irmãos. Hoje quem passa na rua e me vê ministrando fala: não. Outro dia uma pessoa encontrou a minha manicure e disse assim: ela está na igreja? Você tem certeza que é a mesma pessoa? Então, irmãos, o Senhor, Ele vem, Ele muda história. Mas nós precisamos dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser diferente. Às vezes você quer viver o sobrenatural de Deus, mas não tem dito a Ele: faça a tua vontade. Às vezes nós queremos que o Senhor faz algo grande na nossa vida, extraordinário, mas nós não queremos aceitar a vontade dEle. Nós queremos que Ele faça do nosso jeito, a nossa maneira. E aquilo que é feito do meu jeito e do teu jeito, irmãos, não vai sair perfeito quanto a vontade de Deus. A vontade dEle é muito melhor do que a minha e do que a tua. Aleluia. Deus escolheu Maria para um grande propósito. E para esse propósito, Maria teria que passar pelo processo. E muitas das vezes nós queremos viver o propósito de Deus na nossa vida, mas não queremos passar pelo processo, porque o processo dói, o processo sangra, o processo ele é doloroso, ele é árduo. Mas muitas pessoas já querem pular o processo. Nós estamos vivendo em épocas que ninguém nem assiste um filme inteiro. Ele começa a assistir, ele já pula para frente. Assim é na nossa vida, nós queremos pular o processo. Só que eu quero dizer para você que se você pular o processo, vai chegar lá na frente, não aconteceu o propósito, você vai culpar Deus. E vai dizer: Senhor, mas o Senhor prometeu. O Senhor disse que era propósito na minha vida, mas olha agora, não aconteceu ainda. Eu quero te dizer que se não aconteceu é porque algum processo você pulou. Em alguma etapa você saiu dos caminhos, daquilo que era a vontade de Deus. E nós temos que viver no centro da vontade de Deus. Não é no centro da minha e da tua vontade, não. Porque nós somos humanos, nós somos falhos e cheios de pecado. E aquele que dizer que não tem pecado, misericórdia, já está pecando só de dizer. Porque todo mundo peca, mesmo que seja em pensamento. Senhor, eu não quero pecar, mas o meu pensamento às vezes já pecou. Aleluia. Então eu quero dizer, irmãos, que há um propósito para tudo nessa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para cada um dos irmãos. E para cada um é um propósito diferente. Mas às vezes nós queremos trilhar o mesmo caminho do irmão.
Às vezes aquilo que Ele tem para entregar para um de vocês é muito maior do que aquilo que tem para entregar para o outro. E às vezes um olha para o outro e fala assim: ai Deus, o Senhor está abençoando tanto fulano, podia me abençoar desse jeito. Às vezes o que Deus tem para você é muito maior, é algo extraordinário que Ele tem para fazer na tua vida, mas você não está focando. Nós temos que focar. Aleluia. Há um tempo determinado para tudo nessa vida. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3, ela vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E muitas das vezes nós queremos adiantar o nosso processo. Já pensou se Maria ficasse ali? Mas como que vai ser? Quando que vai ser? Que jeito que vai ser? Vai ser agora? Vai ser daqui a pouco? Ficasse. E como que vai ser as pessoas falando de mim? Será que José... Não, ela não ficou distraída. Ela só disse para ele. Aqui. Ela disse então. Aleluia. Como que será? Como se fará isto se eu não conheço o varão? Foi a única pergunta que Maria fez para o anjo. Mas nós perguntamos tanta coisa para Deus, e nós não ouvimos. Às vezes o Senhor está respondendo em pequenas coisas. O Senhor, Ele fala conosco através de um louvor. O Senhor fala conosco às vezes através de um irmão que chega e diz algo que é tudo que você precisava. Mas nós estamos esperando às vezes do pastor. Nós queremos que saia da boca dele. E às vezes Deus vai usar aquele que você menos imagina para entregar uma bênção grande para você. Eu quero dizer para você que nessa noite é noite de receber o sobrenatural de Deus. Maria, ela não estava esperando o sobrenatural de Deus na tua vida. Ela nem imaginava. E às vezes você nem imagina quão grande é a bênção que o Senhor tem para te entregar. Mas que você venha se colocar na posição, que você venha se colocar na dispensação do Senhor. Porque quando nós estamos dispostos, nos colocamos na dispensação do Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Ele faz acontecer milagres grandiosos na nossa vida. Se eu perguntar aqui, quem já viveu milagre, eu tenho certeza que muitos vão levantar a mão. Porque Deus, Ele ainda opera milagre. Você sabe o que é que mudou de algum tempo para hoje? É a nossa fé. A nossa fé que vem diminuindo cada vez mais. E muitas pessoas falam: mas eu não vejo o milagre do Senhor acontecer como antigamente. Porque antes o cego andava, o cego via, o paralítico andava, levantava da cadeira de roda e andava. Hoje não. Eu quero dizer que a vontade do Senhor, ela é perfeita. Se for da vontade do Senhor, vai andar. Se for da vontade do Senhor, vai enxergar. Mas nós temos que aceitar a vontade dEle em nossa vida e crer. Porque eu quero dizer, igreja, que não tem como viver o sobrenatural de Deus sem fé. Não tem como viver algo sobrenatural na nossa vida se a gente não crê o suficiente que Deus pode fazer. As pessoas falam assim: ah, você tem fé? Ela fala: ah, eu acredito em Deus. Irmão, é crer. É crer naquilo que você não viu, naquilo que você não sabe, mas você crê que vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. Eu falo para o meu esposo que a minha fé é muito grande. Ele fala: eu admiro a sua fé. Ele fala assim: que eu dou o passo para Deus colocar o chão. Ele fala assim para mim: no financeiro, olha, meu bem, não tem ninguém igual a você. Você vai lá e dá o passo, e Deus tem que vir pôr no chão. Porque senão, eu falei: não, eu dou o passo porque eu creio em Deus, porque eu sei que Deus vai prover. E quando ele está preocupado, eu falo para ele: não fique preocupado, porque Deus provê. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que fala e cumpre. E se Deus falou, esquece o que as pessoas dizem. Esquece o que o mundo lá fora diz. Se Deus falou que vai fazer na tua vida uma obra grande, confia, espera no Senhor. Porque não é no meu tempo e no teu tempo não, irmãos. As pessoas recebem de Deus uma promessa e elas querem que ela já aconteça assim, ó. Ah, Senhor, está demorando. Está demorando. Davi, quando ele foi ungido a rei, no outro dia ele não estava reinando. Ele esperou. Foram anos de espera. Por que nós queremos que o Senhor fale
e já faça de imediato na nossa vida. Por quê? Aleluia. Porque nós estamos vivendo no tempo de uma ansiedade grande. E eu sempre falo para Deus: Senhor, não me deixe ficar ansiosa. E eu sempre falo pro apóstolo Adriano, eu falo para ele: meu bem, eu não tenho essa ansiedade que vocês têm, que as pessoas falam. Você tem que fazer isso tal dia. Eu não fico preocupada com lá na frente. Eu vivo um dia de cada vez. Imagina se Maria ficasse ansiosa por esse nascimento. As pessoas estão vivendo em épocas tão assim. São 9 meses para a criança nascer. Estou tão ansiosa para ver. Espera o tempo de Deus e você verá. Por que nós queremos ver antes do tempo a nossa bênção? Nós temos que esperar no tempo certo. Uma fruta, quando ela é apanhada no tempo exato, ela é doce, ela é maravilhosa. Mas quando ela é tirada antes, é diferente, é forçado. O Senhor não quer nada forçado conosco. O Senhor quer de cada um de nós aquilo que tem de melhor em nós. E no nosso tempo, no tempo de Deus, no tempo em que Ele quer nos usar, nós temos que estar preparados, dispostos. Aleluia. E a palavra vai dizer aqui mais adiante: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para que aquela que era chamada estéril. Uma mulher estéril, ela não pode ter filhos, a menos que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Quantas são aquelas mulheres que sonham em ter filhos e às vezes não têm, mas Deus, Ele pode mudar o quadro. Aleluia. Eu orei, irmãos, por 2 mulheres que não podiam ter filhos. Eu senti de orar e eu me recusei naquele dia. E eu fui embora e aquilo ficou perturbando o meu coração. Eu cheguei em casa e disse para o meu esposo: meu bem, eu senti de orar pela tua sobrinha e de colocar a mão na barriga dela, mas eu fiquei com medo. Ele disse assim: por quê? Eu disse: não sei, dela não gostar. Ele disse: o sonho dela é ser mãe, mas ela não pode ter filhos. Ele disse: pois você vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque Deus disse um dia que nas minhas mãos Ele colocou o dom da cura. O dom da cura, que onde eu colocasse as minhas mãos, Ele iria operar e a estéril teria filhos. E eu acreditei e eu tomei posse daquela palavra. E o Senhor operou. E hoje a criança está lá, vai fazer 4 anos. Glória a Deus. A outra está grávida de gêmeos. Eu falei: olha como que esse Deus é lindo. Deus, Ele faz, Ele cumpre e Ele faz. E a palavra vai dizer que foi a que Ele leu: porque para Deus nada é impossível. Não tem nada impossível para esse Deus que eu e você servimos. Esse Deus que nós cremos, que faz o sobrenatural acontecer. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nessa noite que você possa dizer para o Senhor: eis aqui o teu servo, a tua serva. Cumpra em mim a tua vontade, o teu querer, Senhor. Mas é necessário que venha do teu coração. Não é apenas dos teus lábios, não, mas é do teu coração. Se disponha, se coloque diante do Senhor disposto a viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Aleluia. E o anjo do Senhor ausentou-se dela. Maria não teria vivido o sobrenatural de Deus se ela tivesse se negado, se ela tivesse dito não ao Senhor. Quantos nãos você já disse para o Senhor quando Ele te chamou? Quantos nãos, quantas vezes você negou uma oportunidade? Irmãos, nós não devemos negar a oportunidade, porque quando o Senhor nos chama, nós temos que estar dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu chamado, para fazer a tua vontade. Aleluia. Amém, igreja?
Que nessa noite você se coloque diante do Senhor, disposto a fazer a vontade dEle. Que você se coloque e peça para Ele: Senhor, eis-me aqui, como servo e como serva do Senhor. Que o Senhor possa cumprir em mim a tua palavra. Amém? Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.